Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom estarmos mais um dia nos reunindo aqui para buscarmos a presença de Deus, para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus. É sempre bom separarmos esse momento do nosso dia. O melhor momento do nosso dia é esse, quando nós nos reunimos na presença do Senhor. Eu quero já convidar você a estar participando conosco aqui no chat, ok? Já tem algumas pessoas presentes, como por exemplo o Ricardo Luiz. Então eu quero convidá-la a participar conosco. Logo após a meditação da palavra, nós estaremos orando por você, tá ok? Hoje nós daremos continuidade a uma sequência de sermões, uma sequência de palavras, de devocionais no texto de Gênesis. E eu quero convidá-los a atentarem para a leitura que está em Gênesis no capítulo 4. Nós leremos aí dos versículos 1 a 16, um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. O texto diz o seguinte: que coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Nós nos achegamos diante da tua palavra com muito temor, com muita reverência, crendo, Senhor, que esta palavra é a tua revelação, que o Senhor Deus deu aos homens, que por meio dos profetas, dos apóstolos, dos homens que, inspirados pelo Espírito Santo, Senhor, trouxe a mensagem preciosa do Evangelho, não somente para a nossa salvação, mas para conduzir-nos no caminho da justiça. Ó Deus, pois ela aponta
para o nosso Senhor Jesus Cristo, para aquele que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Mas, ó Deus, é por meio desta palavra que nós somos a cada dia transformados, que a nossa mente é renovada, e por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor, fala conosco nesse dia. Assim oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde ele está repleto de lições importantíssimas para a nossa vida prática, para viver uma vida que agrada a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos nele, além daquilo que todos os seres humanos, né, eles, por meio do qual nós somos afetados, o pecado, e mostra, né, a pecaminosidade do coração do homem, mas ao mesmo tempo, esse texto ele também nos mostra a graça de Deus, mostra como nós podemos agradar ao Senhor. E aqui, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês a seguinte mensagem: como agradar a Deus com a nossa vida. Nós veremos através da oferta de Abel e da oferta de Caim como nós devemos agradar a Deus. E o tema é esse: a oferta que agrada a Deus. Veja que logo nos primeiros versículos desse capítulo 4 de Gênesis, nós vemos aqui o texto falando acerca do nascimento dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Aqui, o texto mostra a continuação daquilo que os primeiros capítulos de Gênesis nos traz como a criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim do Éden, para que eles desfrutassem de todas as coisas boas criadas por Deus. Mas o fato é que Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor. Eles se rebelaram e desobedeceram a Deus. E a consequência desse ato foi terrível. O homem e a mulher agora, eles foram afetados com o pecado de tal forma que o pecado trouxe morte, que o pecado trouxe consequências terríveis, não somente para o homem, mas para toda a criação. Só que quando chega no capítulo 3, versículo 15, Deus, na sua infinita graça, promete a redenção por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, como eu preguei, né, da minha última vez que eu trouxe uma mensagem aqui, Gênesis 3,15 traz-nos a mensagem do Evangelho, aquilo que é conhecido como o proto-evangelho. Ali, quando Deus ele diz que da mulher nasceria que da semente da mulher, da descendência da mulher, nasceria que pisaria a serpente e que a serpente, no caso, o feriria ao calcanhar. Ali havia a mensagem de esperança de que Deus, através do Messias, que é o Cristo, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus restauraria a condição caída do homem para resgatá-lo e redimi-lo e salvá-lo. E quando nós olhamos aqui nesse capítulo 4, veja, logo no versículo 1, o texto diz que coabitou, ou seja, conheceu, em palavras mais claras, Adão teve relações sexuais com sua esposa Eva, e esta concebeu e deu à luz a Caim. E então Eva disse:
adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Veja que essa palavra de Eva, ela demonstra uma certa dependência do Senhor, uma certa esperança, uma confiança diante da promessa que fora feita em Gênesis 3,15. Nós vemos aqui uma atitude diferente de Eva. No Éden, no jardim, ela desobedeceu ao Senhor. Ela deixou de confiar no Senhor e na sua palavra. Mas agora, depois de ter ouvido a promessa de que a única esperança para ela, para o seu esposo Adão, para a sua família, para a humanidade, seria crer na promessa do Messias. Então criou-se uma grande expectativa no coração de Adão e Eva quanto ao filho que nasceria dela, a sua semente, a sua descendência, porque era através da mulher que a promessa disse que nasceria o Messias, aquele que haveria de redimir a humanidade. Portanto, Eva, ela demonstra sua dependência e fé no Senhor quando ela diz adquirir um varão, adquirir um homem. Então a expectativa, será que é agora que Deus vai nos restaurar? E ela diz mais, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Veja, a dependência do auxílio do Senhor, de Yahvé, o Deus da aliança, aquele que fez um pacto de graça. Portanto, esse texto nos fala muitas coisas. E no versículo 2, o texto diz que Eva deu à luz também a Abel, seu irmão, o irmão de Caim. Há alguns comentaristas bíblicos, inclusive, que acreditam que Caim e Abel eram gêmeos. Porque o texto diz que logo depois, então, depois de Caim ter nascido, nasceu Abel. E o texto aqui, Moisés, o escritor de Gênesis, ele vai fazer uma diferença entre Caim e Abel. Ele diz que Abel, ele foi pastor de ovelhas, enquanto que Caim, ele foi lavrador. E é a partir da profissão destes, é a partir dos ensinamentos que eles tiveram dos seus pais, que Caim e Abel, eles passam a viver uma vida que vai repercutir na sua adoração. Porque a adoração é muito mais do que nós estarmos desenvolvendo ou oferecendo a Deus um ritual litúrgico dentro de uma igreja, ou seja, de 4 paredes. A adoração, ela consiste na nossa vida como um todo. Nós devemos viver para a glória de Deus. O texto, no versículo 3, disse que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No versículo 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o texto é enfático quando diz que agradou-se Deus de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Diante desse cenário, a pergunta que nos vem é esta: qual é a vida que agrada a Deus? Qual é a oferta que agrada a Deus?
Veja que a oferta que agrada a Deus, ela deve partir de um coração, acima de tudo, temente a Deus. E quando nós olhamos para o texto, esse texto, nós vemos que há uma grande diferença na vida de Caim e na vida de Abel, na oferta de Caim e na oferta de Abel. Deus é aquele que ele vê muito mais do que as aparências. Deus, ele enxerga quem nós somos de verdade. Deus, ele vê o coração, enquanto que o homem, ele olha para a aparência. Deus, ele vê o coração. Quem não lembra aqui, quando Deus ordenou que o profeta fosse até a casa de Jessé, filho de Davi, para que ali escolhesse o rei de Israel, o profeta, ele procurou escolher os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, que eram mais fortes, que eram mais belos. E de um por um, Deus ele foi reprovando até que não tinha mais ninguém em casa. E Deus disse que não era nenhum daqueles. Que o profeta ele estava olhando apenas para a aparência, mas Deus ele vê o coração. Até que o profeta ele pergunta a Jessé, o pai de Davi, diz: existe outro filho seu que não esteja aqui? Ele disse: tem um que está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Então chama-o depressa, porque é este que Deus escolheu para ser rei de Israel. Então não adianta. Caim, ele ofereceu uma oferta que era um reflexo da sua própria vida, uma vida que não temia a Deus. E Deus, ele conhecia o coração de Caim. Caim, ele fazia parte da descendência da serpente, não da descendência da mulher. Porque nesse texto aqui nós vemos claramente essa antítese que há, que desde Gênesis 3,15, Deus disse que haveria uma semente da serpente e haveria a semente da mulher, que seria da semente da mulher, ou seja, da descendência da mulher, que haveria de vir o Messias, enquanto que Caim fazia parte da descendência da serpente, Abel fazia parte da descendência da mulher. Veja, meus amigos, é muito importante nós entendermos isso. Uma oferta que agrada a Deus deve vir de um coração que teme ao Senhor, que ama a Deus, um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo. E somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo fazem parte da semente da mulher, fazem parte do reino da luz. Há essa antítese entre aqueles que pertencem ao reino da luz e aqueles que pertencem ao império das trevas. Ninguém que pertence ao império das trevas pode oferecer uma oferta. Pode oferecer uma oferta que agrade ao Senhor. E aqui nós vemos a diferença. Caim, ele foi reprovado pelo Senhor. No versículo 7, o texto diz, o versículo 6 diz que assim que Caim ele foi reprovado, a sua reação foi de ira. O seu semblante descaiu. Deus ainda alerta a Caim, dizendo: por acaso se procederes bem, não será aceito, Caim? Por que você está irado? Por que te descaiu-lhe o semblante? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Deus ele disse: olha, o pecado é como se fosse um animal selvagem.
que está à sua porta, esperando para dominá-lo, esperando para destruí-lo. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você se arrepender do seu pecado. Cabe a você se voltar para Deus, procurando o auxílio do Senhor e não reagir dessa forma. A consequência é que Caim, em vez de se arrepender, o seu coração se encheu de ira e de inveja. Caim, ele chamou o seu irmão e de forma premeditada, ele arquitetou o assassinato do seu irmão, o primeiro assassinato da história da humanidade. Nós vemos aqui Caim com o coração cheio de maldade, com o coração cheio de ira. Dos versículos 9, no versículo 8, nós vemos quando Caim chama o seu irmão e quando ambos estavam no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E veja como o coração de Caim era mau, porque, mais uma vez, Deus veio ao encontro de Caim para oferecer-lhe a oportunidade de arrependimento. E Deus, quando perguntou a Caim pelo seu irmão Abel, nós vemos a reação de Caim como ironia, como mentira. O Senhor perguntou: onde está Abel, teu irmão? Perguntou a Caim. Eis que respondeu Caim: eu não sei, mentindo. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que são escravos da mentira, do engano e do pecado são filhos do diabo. E ele ainda responde de forma irônica: acaso sou eu tutor do meu irmão? E as consequências foram terríveis para Caim, porque o texto diz que por causa da maldade do seu coração, por causa do seu pecado, ele haveria de ser errante. Maldito ele seria sobre a terra. A primeira vez que Deus amaldiçoa o ser humano. Porque o sangue de Abel clamava da terra a Deus. Meus irmãos, a consequência do pecado de Caim foi afastamento de Deus, porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Mas quando nós olhamos para a oferta de Abel, nós vemos que Deus conhecia o coração de Abel, porque Abel era temente ao Senhor. E a oferta que agrada a Deus deve ser uma oferta de onde nós devemos dar o nosso melhor. Abel, Deus das suas primícias. A oferta que agrada a Deus é um verdadeiro culto, que a nossa vida expressa aquilo que cremos e, portanto, a verdadeira oferta que agrada a Deus deve ser de acordo com as instruções bíblicas. Com certeza, Abel, ele aprendera com seus pais e então estava ofertando o melhor para o Senhor, conforme as instruções que ele recebera. Abel, ele imolou um animal. Este animal, que se possivelmente foi um cordeiro que ele tirou do melhor do seu rebanho, ele derramou sangue como uma oferta agradável às narinas de Deus. E essa oferta apontava justamente para o culto que futuramente seria estabelecido de forma oficial quando Deus deu a Moisés as leis e as ordenanças a respeito do culto, do sacrifício. Acima de tudo, o sacrifício de Abel, a oferta de Abel apontava para uma promessa que ele com fé apresentara a Deus a sua oferta e apontava justamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, porque Abel é um tipo de Cristo. Abel, ele foi o justo que foi morto e o seu sangue foi derramado,
um sangue inocente. Portanto, quando nós olhamos para a história de Abel, nós vemos aqui uma história que aponta para a história da redenção, aonde Jesus Cristo, em certo sentido, foi o Abel definitivo, porque ele foi a única pessoa verdadeiramente inocente que veio a este mundo. O sangue de Jesus Cristo fala uma palavra melhor do que o sangue de Abel, como o autor de Hebreus fala. E em certo sentido, Jesus Cristo está diante do trono de seu Pai, dizendo: Pai, a tua lei exige justiça. E aqui está a justiça, aqui está o meu sacrifício substitutivo, que de uma vez por todos pagou o preço para justificar aqueles que pertencem a ti. E portanto, em Cristo, é que a nossa oferta é verdadeiramente aceita por Deus. Como é bom, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, entender princípios valiosos como este, de que Deus, Ele providenciou, por meio da sua graça, a redenção, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde o Éden, nós vemos a graça de Deus sendo apresentada a nós, por meio de promessas, por meio de tipo e tipologias que apontam para o Messias. E assim como Abel foi aceito por Deus e também a sua oferta, que nós, que servimos ao Senhor, sejamos constantemente uma oferta agradável ao Senhor com a nossa vida. Acima de tudo, crendo e confiando no nosso Deus e oferecendo a Ele culto, ações de graças, ofertas agradáveis que glorificam o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Nesse momento, se há algumas pessoas participando, nós vemos aqui, como eu já falei, o Ricardo, a Celinha. Nós vemos aqui a Wanda, a Eva, pessoas que estão participando conosco. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de orar para que Deus nos conduza em uma vida que agrade a Ele. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de sermos aceitos não por causa da nossa justiça, porque Abel não foi aceito por causa da sua justiça, mas ele foi aceito porque pela fé ele ofereceu ao Senhor uma oferta agradável, porque a vida dele apontava para a vida de um justo que cria. E nós, ó Deus, como servos do Senhor, nós também cremos na sua promessa e queremos viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida onde ofertamos ao Senhor o melhor. Através da nossa vida, uma oferta daquilo que somos, mas também de tudo aquilo que temos, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, porque nós somos mordomos e devemos administrar de forma adequada, com temor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós queremos, Deus, por meio de Cristo, por meio do Salvador, do Redentor. E nós sabemos que tão somente por causa do sacrifício substitutivo de Cristo, do seu sangue derramado, ali na cruz, da sua obediência, ó Deus, perfeita, é que nós somos aceitos e justificados diante de Ti. Por isso, abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa aqueles que estão assistindo. Vai ao alcance deles e abençoa-os, Deus, em tudo. Assim oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.